Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num grupo de medicamentos assim super conhecido e potente, os anti-inflamatórios esteroidais. Muita gente conhece como corticoides, né? Isso mesmo. Pegamos um material bem detalhado aqui, um resumo de farmacologia. A ideia é entender o que são, como é que eles agem tão fundo no nosso corpo e por que são usados para tanta coisa, sabe? Desde alergia até doença mais complexa. Exato. Bom, vamos lá então. Eles parecem que agem de um jeito parecido com o cortisol, que é um hormônio que o nosso próprio corpo já produz. É isso. É exatamente isso. E essa semelhança com o cortisol que a gente produz, o endógeno, é a chave para entender como eles funcionam. Mas também explica por que tem tantos efeitos diferentes. São ferramentas terapêuticas assim essenciais em várias áreas e são feitos em laboratório, né? Sintéticos. Vêm de fontes como ácido cólico de boi ou até de plantas, as sapogeninas. Interessante. Então, o nosso corpo já faz algo parecido. Onde exatamente ele produz isso? Lá nas glândulas suprarrenais. Elas ficam tipo um chapeuzinho em cima dos rins, sabe? Ah, sei. E é numa parte específica delas, o córtex. Essa glândula tem áreas diferentes. A medula, por exemplo, faz adrenalina. Já o córtex produz outros hormônios, tipo aldosterona, que controla sal e pressão, alguns androgênios e, o principal para nossa conversa, o cortisol. Isso numa zona chamada fasciculada. E como é que o corpo controla essa produção de cortisol? Tem um chefe aí. Tem sim, é um sistema bem organizado. O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, ou HPA. Pensa numa linha de comando. Ok. O cérebro, lá no hipotálamo, e na hipófise, manda um sinal. Primeiro o CRF, depois o ACTH. E esse ACTH avisa as adrenais, produzam cortisol. Entendi. E o mais legal é o freio disso tudo. O próprio cortisol, quando aumenta, avisa o cérebro para mandar menos sinal. É um feedback negativo. Tipo um termostato mesmo. Ah, e é aí que mora o perigo de parar de tomar o corticoide de repente. Porque se tem muito vindo de fora, o corpo para de fabricar o dele. Precisamente. Se alguém usa corticoide por um tempo mais longo, e principalmente em dose mais alta, é como se essa fábrica interna ficasse parada, sabe? Porque o remédio está fazendo Isso serviço. faz sentido. Aí, se corta o remédio de uma vez, a fábrica não volta a funcionar na hora. Demora um pouco. E essa falta de cortisol causa uma insuficiência adrenal que a gente chama de secundária ou iatrogênica. Quer dizer, foi causada pelo tratamento. Nossa. Por isso que o desmame, a retirada aos pouquinhos, é tão importante. É diferente da doença de Edison, que é quando a própria glândula, a fábrica, não funciona direito desde o começo. Entendido. Essa parte do desmame é crucial mesmo. Mas voltando para o remédio, como é que ele age lá dentro da célula para ser tão bom contra a inflamação? Bom, eles são o que a gente chama de lipofílicos. Eles gostam de gordura. Uhum. Então, eles atravessam a membrana da célula, que é gordurosa, muito fácil. Lá dentro, eles encontram um parceiro, um receptor específico. E esse complexo, o remédio junto com o receptor, viaja até o núcleo da célula. O centro de comando. Exato, onde está o DNA. E lá, eles basicamente alteram a forma como os genes são lidos. Eles reprogramam a célula em certo nível. Reprogramam? Como assim? Por exemplo, que normalmente liga a produção de um monte de substância que causa inflamação. O corticoide vai lá e desliga ele. Uau. E segundo, eles mandam a célula produzir mais de uma proteína, que é tipo um bombeiro, a anexina 1. Essa anexina ajuda a apagar o incêndio da inflamação, porque ela inibe a enzima, a fosfolipase A2, que inicia a produção daquelas moléculas que causam dor, inchaço, as prostaglandinas, leucotrienos. Entendi. É uma ação bem profunda mesmo lá no gene. Isso explica a potência. Exato. Tanto o efeito anti-inflamatório quanto o imunossupressor vem daí. Mas uma ação tão forte assim deve ter consequências, né? Quais são os efeitos colaterais que mais chamam a atenção? Sim. E são muitos, porque mexe com o corpo todo. Eles mexem com açúcar no sangue, aumentam a glicemia, podem até causar diabetes em algumas pessoas. Sério? Sim. Aumentam também a quebra de proteínas, o que pode dar fraqueza muscular,
perda de massa e causam aquela redistribuição de gordura que muita gente conhece. A gordura vai mais para o tronco, para o pescoço, para o rosto. Fica aquela face de lua cheia, bem típico da síndrome de Cushing causada pelo remédio. E os ossos? Eu ouvi falar que eles sofrem também. Sofrem e muito. Eles atrapalham o corpo a absorver cálcio, fazem o rim jogar mais cálcio fora, diminuem a formação de osso novo e ainda por cima ativam as células que destroem osso, os osteoclastos. Nossa, tudo isso? É. O resultado é um risco bem maior de osteoporose. Tem que ter atenção especial, por exemplo, com mulheres depois da menopausa. É uma lista e tanto de efeitos. Mas mesmo assim, quando que vale a pena usar? Olha, as indicações são muitas justamente por serem tão potentes. Vão desde situações de emergência, como uma reação alérgica muito forte, um choque anafilático, até tratamento de longo prazo para asma grave, para doenças autoimunes, sabe, onde o próprio corpo se ataca. Também para evitar rejeição depois de um transplante, para tratar inflamações mais sérias na pele, nos olhos e, claro, na doença de Addison, para repor o cortisol que falta. Existem vários tipos, né? Hidrocortisona, prednisona, dexametasona, cada um com uma potência e um uso mais específico. Faz todo sentido. Então, a escolha do tipo certo, a dose, o tempo de uso, tudo isso é fundamental. E voltando naquele ponto do desmame, isso, é sempre bom reforçar, é essencial para quem usa doses um pouco mais altas, tipo o equivalente a 7,5 miligramas de prednisona por dia ou mais, por mais de umas 3 semanas. Tem que ter um plano para reduzir aos poucos, junto com o médico, para dar tempo do corpo voltar a produzir o próprio cortisol. Senão, pode dar aquela crise de insuficiência adrenal. Certo. Então, resumindo nossa conversa, corticoides são medicamentos que agem muito fundo, lá na expressão dos genes, para controlar a inflamação e imunidade. São super úteis, né? Mas esse poder todo vem com um pacote de efeitos colaterais e exige um cuidado enorme no uso e principalmente na hora de parar. Exatamente. O uso tem que ser sempre muito bem pensado, pesado o risco e o benefício, com acompanhamento profissional, especialmente se for por mais tempo. E nunca parar de repente se a indicação for reduzir devagar. Fica uma reflexão interessante, né? Como a gente lida com essa intervenção tão íntima na nossa biologia. A gente usa um remédio para consertar um problema específico, mas ele acaba mexendo em um monte de outras engrenagens do corpo. Como achar o equilíbrio perfeito entre tratar a doença e manter a harmonia do organismo como um todo? É algo para se pensar sobre essa interação da medicina com a nossa biologia mais básica.